Olá, estamos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Que bom que você está nos acompanhando neste maravilhoso estudo. De quantas lições, Alegre? São 27 lições. Conhecendo O Criador. Qual o título desse estudo? Nós vamos agora proceder ao 16º estudo, que traz o título O Dia do Juízo. Então prepare-se, porque agora nós vamos saber um pouco mais sobre o grande dia do juízo. Mas para isso, vamos juntos orar. Ó eterno Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, te honramos, te louvamos, te adoramos. Quero pedir-te, ó Pai, a tua bênção para este estudo, para que compreendamos a seriedade do mesmo, pois estamos no dia do juízo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, verdadeiros, honestos e dignos. Capacita-nos, em nome de Jesus. Amém. Agora que já oramos, já pedimos a bênção celestial, então podemos começar o nosso estudo que fala do dia do juízo. Vamos diretamente à primeira pergunta. Acompanhe conosco. Deus trará a juízo toda a obra do ser humano? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Sem dúvida alguma, Deus vai trazer a julgamento todas as obras dos seres humanos, quer sejam boas ou más. Exatamente. Vamos ver agora o que a palavra de Deus nos revela em Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e os livros foram abertos. Note aqui que este ancião de dias, ao qual o texto se refere, é o nosso Pai Celestial, é o Deus eterno. E aqui está falando claramente de um juízo, né? Assentou-se o juízo e os livros foram abertos. Ou seja, tudo que nós praticamos, sejam coisas boas, sejam coisas más, nós vamos prestar contas a Deus em juízo. Então vamos à pergunta de número 3. Quem será, afinal, o juiz deste tribunal? João, capítulo 5, versos 22 e 27, e Atos, capítulo 17, verso 31. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vemos aqui claramente que Cristo é o juiz desse tribunal. O Pai entregou a ele todo o julgamento nesse tribunal em que nós seremos os réus. Devemos aproveitar toda a oportunidade que temos hoje enquanto Jesus Cristo é o nosso advogado. Porque como advogado ele pleiteia junto ao Pai nossa causa. Mas quando ele vestir as vestes de juiz, com certeza, como seu julgamento é justo, o que você fez de errado, se você não pedir perdão e abandonar, a justiça, ela vai cair sobre você. Nós não podemos negar isso, não é, Wagner? Sem dúvida alguma. Vamos aproveitar a oportunidade da graça que temos hoje. Vamos à pergunta de número 4. Quem serão as testemunhas neste julgamento? Apocalipse 5:11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos.
e o número deles era miríades de miríades. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Ok, o apóstolo João, ele olhou, ele viu os anciãos, mas ele ouviu a voz de muitos anjos que estavam ali ao redor do trono. Ele não só ouviu a voz dos anjos, mas ele viu os anjos ali ao redor do trono. Ou seja, as nossas testemunhas estão ali. As testemunhas desse grande juízo. João pôde ver e pôde ouvir a voz dos anjos. E vemos aqui que são muitos. Aqui, quando o texto ele repete miríades de miríades, milhares de milhares, miríades de miríades, ou seja, são incontáveis. Incontáveis. Não dá para a gente contar, não dá para a gente dizer quantos. Vemos que esse tribunal celestial é justíssimo. Até as testemunhas têm. Pergunta de número 5. Quais são os livros utilizados no julgamento? Apocalipse 20, verso 15, 21, verso 27 e Malaquias 3, verso 16. Vamos aos textos. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Então os livros que nós vemos citados aqui são o livro da vida e também um livro memorial. Temos aqui o livro da vida do Cordeiro, né? Esse memorial também escrito diante dele com tudo que nós fazemos. Significa dizer que existem anjos hoje ao nosso redor relatando todas as nossas atitudes. Literalmente escrevendo tudo aquilo que nós, eu diria até mais, estão filmando. Você já viu, você entra em um determinado estabelecimento e lá existe um aviso. Você está sendo filmado. Olha, este é o aviso de Deus. Você está sendo filmado. Eu estou sendo filmado. Ou seja, nós estamos sendo filmados. Todos os nossos atos estão sendo registrados com muita perfeição, com todos os detalhes. Vamos à pergunta de número 6. O nome das pessoas é inserido no livro da vida no nascimento? João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nota: a partir do momento da conversão ou novo nascimento em Cristo Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Então nós temos que entender o seguinte: quando nós nascemos, o nosso nome não é escrito ali no livro da vida do Cordeiro. O nosso nome só é inscrito ou escrito no livro da vida do Cordeiro quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. O momento da nossa conversão. Justo quando nos convertemos a Ele. Pergunta de número 7. Aqueles cujo nome está escrito no livro da vida serão julgados no dia do juízo? 1 Pedro 4,17, João 3, verso 18 e 1 João 5, verso 5. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqueles que não possuem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro já estão condenados. Muito bem, nós vimos aqui em João capítulo 3, versículo 18, um verso que diz assim: quem crê nele não é julgado,
Mas quem não crê já está condenado. Nós poderíamos aplicar da seguinte forma: quem crê em Jesus Cristo não é condenado, não passa pela condenação. Ele pode até passar pelo julgamento, mas ele não é condenado. Na verdade, ele vai passar pelo juízo. Sim. Porque no verso anterior que nós lemos, que é 1 Pedro 4,17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. Exatamente, é isto mesmo. Então, o julgado ali de João 3,18 é no sentido de condenação. Condenação. Quando você fala para alguém, ó, não me julgue, o que eu estou dizendo? Não me condene. Não me condene. Vamos à pergunta 8. O início do julgamento se faz abrindo-se o livro da vida? Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Primeiro abre-se o livro da vida. Se o nome da pessoa está ali, verifica-se então no livro memorial se ela confessou e venceu todos os seus pecados. Nós entendemos que os mortos sim são julgados. Todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo em alguma época da vida e já morreram, o seu caso passa em juízo. A vida desses mortos, ela está registrada nesses livros. Então, quando fala em vi os mortos, está falando que esses livros estão sendo abertos e eles serão julgados pelos registros ali contidos. Pergunta de número 9. Se algum pecado não foi confessado e, consequentemente, não perdoado, o nome é então riscado do livro da vida? Perdido? Êxodo, capítulo 32, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Triste isso, né, Chalega? Muito triste sermos riscados deste livro, ou seja, estarmos perdidos. Vamos à pergunta 10. Os nomes dos que tiveram seus pecados perdoados permanecerão escritos no livro da vida? Apocalipse 3, 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que bênção, que glória para aqueles que terão o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que venceram pela fé não terão seus nomes riscados no livro da vida. Cristo vai confessar esses nomes diante do Pai, diante dos anjos. Ou seja, diante do céu inteiro. Pergunta de número 11. As terríveis palavras, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, serão pronunciadas na conclusão do juízo? Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Percebemos aqui, através de Apocalipse 22, 11, que vai chegar um momento em que o santo não vai poder se tornar injusto, e nem o injusto se tornar santo, porque diz o texto, o injusto faça injustiça ainda, e o santo santifique-se ainda, ou seja, acabou-se o juízo. Ok, quando o juízo terminar, todos os casos estarão decididos. Aqueles que estavam fazendo bem vão continuar fazendo bem. Aqueles que vinham na prática do mal vão continuar na prática do mal. Ou seja, uns salvos, outros perdidos. Vamos à pergunta 12. O que fará Jesus logo após pronunciar estas palavras? Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Aqui é a promessa da sua volta. Maravilhosa. Cedo venho. Ele virá. Sem dúvida alguma. Para dar a cada um segundo
a sua obra. Vamos então aos complementos para esse estudo maravilhoso sobre o dia do juízo. Moisés fizera o santuário terrestre, segundo o modelo que tinha visto. Atos 7, verso 44. Paulo declara que o tabernáculo e todos os vasos do ministério, quando se acharam completos, eram figuras das coisas que estão no céu. Hebreus capítulo 9, versos 21 e 23. E João diz que viu o santuário no céu. Aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor é o grande original de que o santuário construído por Moisés era uma cópia. Patriarcas e Profetas, página 357. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11, 19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca do seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Como houvessem estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. Agora vamos concluir. E eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. A vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias, no céu, para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. Esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo, de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. O Grande Conflito, página 480. Maravilhoso. Então ficamos sabendo hoje que nós estamos em dia de juízo, dia especial, dia de julgamento dos seres humanos. É momento de entregarmos completamente nossa vida a Cristo, sem reservas. É momento de buscarmos estar mais próximo dele, nos santificando, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Precisamos da graça dele todos os dias e confessar e abandonar os nossos pecados imediatamente. E por que não fazê-lo agora? Vamos orar? Deus eterno, Pai de amor, Criador do universo, nós te louvamos nesta hora porque estudamos juntos esta maravilhosa lição sobre o juízo. Queremos, ó Pai, pedir perdão por todos os nossos pecados. Amém. Palavras, pensamentos e ações que transgrediram a tua lei
Pelo sangue de Cristo, lava-nos neste momento. Amém. E dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito, para que possamos vencer os nossos defeitos e andar nos passos de Cristo Jesus. E é em nome do Teu Filho que nós lhe clamamos nesta hora. Amém. Amém.